Olá, eu sou Tiara Mundim e esse é mais um Dama do Pedal, um programa feito por apaixonados pelo ciclismo, para apaixonados pelo ciclismo, para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente. E hoje vamos conhecer uma história inspiradora, a história de um atleta brasileiro, residente no Canadá, que lidou aí com as mais altas diversidades físicas e somáticas, até entender o que se passava consigo e descobriu uma doença genética que o limitava por um lado, mas o seleciona de uma forma única a alavancar o seu desempenho esportivo. Será que é possível manter a forma física e a performance de forma competitiva, mesmo com essas limitações? A gente vai descobrir aqui hoje. Seja muito bem-vindo, Eduardo, bem com o nosso ciclista vegano. Olá, tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Tchê. Bom dia. E é isso aí, vamos lá. Vamos lá. E antes da gente começar, aquele momento de agradecimento aos nossos parceiros, nossos apoiadores que impulsionam o nosso esporte, a HRP Exercise Physiology, do Daniel de Souza, que é uma clínica registrada em exercícios fisiológicos. O Daniel, que é o único da América do Sul com a mais alta certificação da ACSM, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Os nossos parceiros, a Vita Gráfica, do Bruno Marangoni, que cuida da nossa adesivagem, do nosso material visual. O Juninho Biker e radialista, que cuida do nosso podcast no Spotify, no Apple Podcast. O Nutri da Dama, querido Diego Bastos, que além de nutricionista especialista em nutrição esportiva, ele é ciclista, entende a sua necessidade, entende as nossas dificuldades, as adversidades do nosso esporte, né? E o nosso querido Duda, da loja Multirodas, que é um grande atleta, empresário, focado aí no mundo das rodas, dos pneus, das trocas de óleo, das molas esportivas, sempre ajudando a gente a deixar o estúdio ainda mais gostoso. E para você que é novo no nosso canal, se inscreva, curta nossos vídeos, compartilhe, mande para os seus grupos de pedal, para os seus amigos. Vamos levar informação aí de qualidade para inspirar ainda mais pessoas. Hoje a gente está estreando uma forma nova, esperamos que dê tudo certo, né? Já que o nosso convidado está do outro lado, né, do nosso continente aí, e fazer dessa forma virtual, né? Então, Du, eu sei que você tem uma história gigantesca para nos contar, eu quero que comece do princípio, né? Quando é que você descobriu a sua aptidão pelo esporte, né? Como que nasceu isso dentro de você? E a caminhada disso com as situações que foram te acometendo de forma somática até você descobrir o que você tinha. Legal. Eu sempre pratiquei esporte desde criança, sempre gostei muito de praticar esporte, né? Desde pequenininho, desde os 5, 6 anos de idade, eu já andava de bicicleta, de patins, de skate, enfim. Mas eu sempre fui uma criança muito doente, muito franzina, e eu me cansava muito fácil, entendeu? E aí, apesar de gostar muito de jogar basquete, fazer tudo isso aí, né? Todos os esportes que as crianças gostam de fazer. E aí eu fui crescendo, fui pegando gosto pela corrida, comecei a jogar basquete pelo Corinthians, quando era criança, enfim, e tinha sempre uma dificuldade na recuperação em cada vez que eu sentia que eu me esforçava um pouquinho mais, né? E aí eu falava para minha mãe, falava para, né, os médicos, estou muito cansado, assim. E aí os médicos faziam exame de sangue, não descobriam nada, mas sempre tinha um indicador sanguíneo diferente, que era a bilirrubina indireta. E aí os médicos sempre falavam, não, isso é normal, porque o pessoal lá dos seus ascendentes europeus tem essa característica de ter essa bilirrubina indireta um pouco mais alta, enfim, e foi levando, e eu cheguei na adolescência e comecei a treinar um pouco mais forte, ciclismo, corrida, e aquele cansaço, aquela fadiga excessiva não passava nunca, né? Só que, ao mesmo tempo, eu me destacava muito nos esportes em relação aos demais. Eu me esforçava, mas eu tinha uma performance legal,
só que eu tinha uma regeneração, uma recuperação pós-treino muito demorada. E aí eu fui levando a vida, fui levando. Eu comecei a praticar corrida de aventura, né, como esporte amador, como hobby. Comecei a fazer trilha e sempre com um problema na regeneração. E aí, um dia, eu pesquisei por mim mesmo esse indicador sanguíneo na internet, comecei a olhar em sites internacionais, em estudos científicos, e acabei descobrindo que eu poderia ser portador de uma síndrome genética, né? Não seria uma doença, mas é uma síndrome genética de uma falta de um gene. Aí eu comecei a pesquisar e vi que o exame genético, para ter certeza disso, era um pouco mais caro, né? Um pouco caro. E aí eu pedi para a minha cardiologista, isso já era eu fui levando a vida, isso foi 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás. E aí eu pedi para ela, será que não dá para a gente fazer esse exame genético para eu ver se eu tenho essa síndrome? Aí ela falou, tá bom. E aí não deu outra. Então, o nome da síndrome é Síndrome de Gilbert, atinge uma pequena parcela da população mundial. Às vezes a pessoa tem e não sabe. Né? Nós temos os portadores dessa síndrome têm dificuldades de indigestão e algumas complicações fisiológicas na regeneração das hemácias e na produção de algumas enzimas produzidas pelo fígado. A gente não tem um gene responsável pela produção, que dá responsabilidade para o fígado de produzir algumas enzimas digestivas e aí gera algumas complicações metabólicas, né? O exame de sangue chega a dar anemia? Não, é só realmente essa alteração da bilirrubina. Não tem nada a ver com anemia. Todos os outros indicadores sanguíneos, de fígado, sanguíneos, estão todos sempre legais, mas este da bilirrubina não conjugada, que é a não metabolizada pelo fígado, fica sempre alta. Isso gera um pouco de cor amarela nas palmas das mãos, nas solas dos pés, e em níveis um pouco mais fortes dentro do branco do olho, que não é o meu caso. Só que até aí, 10, 12 anos atrás, não havia estudos científicos o suficiente demonstrando muita coisa. Só falava que os médicos recomendavam que a gente não poderia fazer exercícios físicos intensos e que não tinha tratamento e não tinha cura. Aí eu comecei a pesquisar, as pesquisas, todo dia eu dava uma olhada. E aí eu pesquisei que, além disso, além da recomendação de a gente não poder forçar muito nos exercícios físicos, a gente tinha que evitar carne e gordura de origem animal, e conservantes, que as mesmas enzimas digestivas responsáveis por metabolizar a bilirrubina também eram responsáveis por metabolizar gordura e proteína animal e conservantes encontrados em vários produtos. Aí eu comecei a virar, já tinha começado a virar vegetariano por mim mesmo, sem saber disso, porque por experiência própria, eu já tinha visto que ajudava na minha regeneração. Sentia melhor, né? Aí eu comecei a pensar em alimentação totalmente vegana, para ver se ajudava. E que foi o que onde mais eu me adaptei para poder me regenerar. E aí, olhando outros estudos científicos, eu percebi que essa síndrome não dá só desvantagens para a pessoa. Nós temos algumas vantagens, dentre elas, um sistema coronário um pouco mais desenvolvido do que as pessoas sem a síndrome. Isso dá um pouco de vantagem competitiva em alguns esportes de endurance. E aí, eu sabendo disso, né, aí eu já tinha consciência do que eu era,
de qual eram as ações que eu tinha que tomar. Em 2017, eu comecei a competir no mountain bike amador, mas com uma bicicleta não muito competitiva, mas mesmo assim eu conseguia ficar ficava ali em 8º, 10º, na minha categoria. Eu falei, poxa vida, né? Então, se eu treinar um pouco mais especificamente e me cuidar para me regenerar um pouco mais otimizadamente e ter uma alimentação legal, uma regeneração legal, com um treinamento periodizado, pode ser que eu consiga ter alguma vantagem no esporte. Isso foi em 2017, eu me conhecendo, entrando no esporte amador. Em 2018, eu entrei no desafio Top Bike, em São Paulo. E entrei também na Copa São Paulo. E aí, na primeira competição do desafio Top Bike, eu com a bicicletinha não muito boa, eu cheguei em 8º. E tinha 43 competidores na minha categoria. Eu falei, poxa, o que eu preciso fazer? O que depende de mim para eu poder ser competitivo? Ainda havia mais 3 etapas da competição. Essa era só a primeira. Aí eu conversei com um amigo meu, dono de uma bicicletaria, Ciclo Sport Bike Shop em São Paulo, na Zona Leste de São Paulo. E ele falou, vamos montar uma bicicleta legal para você, eu te faço ela a um preço legal e eu tenho certeza que você, com a sua competitividade, com a sua determinação, você vai ser o campeão. Falei, mas eu fiquei em 8º, né? Cheguei... Quanto tempo? Vamos ver quanto... Eu comecei a estudar, coloquei uma planilha no Excel, comecei a estudar quanto tempo e quantos % do meu tempo eu teria que melhorar para ser o campeão. Aí eu falei, eu tenho que melhorar 10% do meu tempo para poder estar entre os primeiros. E aí falei para ele, vamos fazer essa bike aí. Aí a gente montou uma bike legal. Aí na segunda competição, eu fui lá e ganhei. Olha só. Aí eu falei, então... Aí a minha regeneração, porque eu forcei muito também, né? Aí a minha regeneração pegou um pouco mais forte para poder me regenerar legal, mas eu falei, não, vou continuar. Aí teve a primeira etapa da Copa São Paulo. Aí eu fui lá e fiquei em 3º, de 60 e poucos atletas também. Aí, sempre pegando pódio, sempre ali. Então, aí eu participei dessas 2 competições durante o ano de 2018. Desafio Top Bike e Copa São Paulo. Aí, na 3ª etapa do Desafio Top Bike, eu ganhei também. Então, eu tinha um 8º lugar, 2 vitórias e faltava uma competição em dezembro, no fim do ano. E aí, a Copa São Paulo foi indo também, eu sempre ali no caixotinho. 3º, 4º, 5º, sempre no 2º, 3º, 4º, 5º. Na última competição da Copa São Paulo, eu estava ali quase para pegar o campeonato e eu tive uma frequência cardíaca média de 170 na competição, né? Eu não sei o que aconteceu comigo na hora. Eu tive um mal súbito e eu caí. Bati a cabeça no chão, quebrei o capacete, explodiu o óculos. E aí eu não senti dor. Eu levantei, eu estava me sentindo bem. Eu me lembro só de ter levantado, arrumado o guidão da bicicleta e fui embora. E aí eu percebi que eu olhei no relógio, eu estava colocando a mesma potência no pedal, mas o meu batimento cardíaco não estava subindo como antes. Estava 120, 130, não estava como 170, 170 e poucos, como eu vinha fazendo antes na competição. E aí eu só me lembro de estar no hospital tomando ponto. E aí o pessoal falou, você acaba de tomar o ponto aí, que você pegou pódio lá, que você chegou em 2º. Olha só. Aí eu tenho até a foto no pódio lá, com a bandagem, com o troféu. Parecia o Rock Balboa, né? Tudo estrupiado com o troféuzão na mão lá. Aí eu fiquei em 2º na competição. Aí
né, na Copa São Paulo, e aí falei para minha cardiologista, ela falou, hospital, vamos ver o que aconteceu com você. Eu fiquei uma semana internado, eles me olharam tudo por dentro, fizeram cateterismo, todos os exames do coração, e falaram assim, seu coração não tem nada. Muito pelo contrário. Aí, fazendo esses exames mais a fundo do coração, eles descobriram que o meu coração, todas as válvulas, ventrículos, tudo, eu tenho 30% maior do que uma pessoa normal. Calibre. Uau. O calibre de todo tudo dentro. O meu coração em si, ele não é tão grande, porém todas as o que leva à irrigação artérias, tudo que leva à irrigação é um pouco maior. E o meu batimento cardíaco também sempre foi muito baixo, entre 42, 45 durante o dia em repouso. Isso desde quando eu era pequeno era um pouco mais alto, entre 50 e 56. Depois que eu comecei a praticar esporte a nível competitivo, reduziu para 40, 42. Teve um dia que eu peguei 34. Então, assim, qual que era a conclusão que os médicos chegaram? Durante a competição, eu tive uma fadiga adrenal por falta de alguns minerais durante a competição, e aí baixou a adrenalina, o meu coração foi de 170 para 43, e aí eu tive uma tontura e caí. E aí, essa história foi muito engraçada, que eu fui para o pódio, fiquei em segundo na categoria dos 60 e poucos atletas, e aí teve um amigo meu que ficou em terceiro, que estava competindo comigo, muito amigo meu, Juninho, e aí ele falou para mim, pô, Du, foi legal que a gente terminou junto a competição. Eu falei, Juninho, eu não me lembro. Ele falou, pô, mas eu te ajudei a levantar, eu fui com você, passei com você no pódio, lado a lado. Eu não me lembro. Eu cheguei no final da competição, eu não me lembro o que aconteceu. Então, foi uma história muito interessante que eu acabei sendo vice-campeão da Copa São Paulo, só que eu ainda tinha a última competição do Desafio Top Bike, que eu estava com um oitavo lugar e um oitavo lugar e 2 primeiros lugares, e tinha mais uma competição. Só uma curiosidade, essa prova que aconteceu isso, você sentiu a mesma dificuldade de recuperação? Você sentiu alguma diferença em relação às outras, ou foi a mesma coisa? Foi a mesma coisa. Tá. Foi a mesma. Eu já estava consciente da minha regeneração e do que eu tinha que fazer no pré, na intracompetição e na pós-competição. Eu já tenho método, né? Já tinha um método para fazer. Só que mesmo assim, alguma coisa aconteceu. Aí, bom, vamos lá. Última competição do Desafio Top Bike 2018. Eu, para ser campeão, e os médicos falaram: você não vai competir, porque você acabou de sofrer um acidente na outra competição, foi fadiga adrenal, não sabemos o que você tem ao certo ainda, o senhor não vai competir. Aí o que eu fiz? Fui lá na competição, no dia da competição, que era o dia da premiação também, por ser a última etapa, e conversei lá com os organizadores, falei, tive esse problema assim, assim, ainda estava com os pontos no olho. Eu quero saber se eu não competir, o que vai acontecer, se o segundo lugar e o terceiro aí tem chance de poder me pegar e pegar o meu campeonato. Aí eles fizeram os cálculos lá, falaram para mim, você não precisa competir. Pelo seu primeiro oitavo lugar e as 2 vitórias que você tem, mesmo que você chegue em último, ninguém consegue te pegar mais, porque ninguém foi tão regular assim para poder ter a pontuação que você tem. Aí eu só fiquei lá para assistir a competição no dia e no final para receber o troféu de campeão. Olha então, só. de 4 competições, eu tive um oitavo lugar, que não foi uma colocação de pódio. Você mas assim, foi a base para você criar estratégia, né? Exatamente. Foi aonde eu tracei a minha estratégia, por isso que eu digo muito para as pessoas, não desistam dos seus sonhos, aprenda com a derrota como uma oportunidade de onde você pode melhorar, para que você estude aquilo que você está deficiente para aprender, ainda para evoluir, para poder... Talvez é um equipamento, talvez um treinamento mais específico, talvez a alimentação, talvez o descanso, talvez um conjunto de tudo isso,
descubra onde você pode melhorar, onde você pode ser melhor, com certeza você vai tirar vantagem da derrota com esse ponto de vista de que você está evoluindo até você chegar no seu objetivo. E se você fizer um trabalho bem feito, é possível você chegar no seu objetivo. Então, assim, eu fui campeão de um campeonato e vice-campeão do outro em 2018. Aí chegou 2019, os médicos fizeram outros exames em mim e tal, e falaram, não, a gente não tem por que te segurar, mas não força tanto. Você atleta, falar isso pra gente. Falar isso para um atleta amador, de alto rendimento, é a mesma coisa que você, não estou vendo nada. Aí os médicos, o fisiologista e o cardiologista falaram assim, olha, mas vai lá, compete, mas não força tanto. Você é atleta, você sabe. Eu falei, tá bom, assim, né? Aí eu me inscrevi no Desafio Rural em 2019. Foi a única competição que eu me inscrevi em 2019. E eu sabia que não ia poder fazer a última etapa, porque em dezembro de 2019 eu iria vir para o Canadá. E em dezembro teria a última etapa. E aí eu participei do Desafio Rural só por brincadeira e não treinando mais periodicamente, né? Regularmente, como eu havia treinando em 2018, que foi o meu ano de pico de performance. E aí, nas 3 competições do Desafio Rural, nas 3 eu fiquei em segundo. Uau! Sem forçar. Sem forçar. Sem periodizar, nem nada. Periodizar, treinando por mim mesmo. Eu já não treinava mais com o treinador. Era o Cadinho, na época. Sim. Eu treinava por mim mesmo. E eu tive, mesmo assim, eu tive um sucesso, né, de ficar em segundo. Eu só perdi para o primeiro, que era o Cláudio, grande amigo Cláudio, que ele é um cara excepcional, né? É um cara que, nesse momento, ele era o imbatível da categoria. Tinha uma bicicleta legal, vinha treinando, já treinava muito. Cara, mais ser batido, né? Ele não era só um aventureiro. O cara merecia. Ele tinha a gente tem que reconhecer. Disciplina, né? Sim, a gente tem que reconhecer quando a gente também não ganha uma competição ou não atinge o nosso objetivo, quando a gente perde para alguém. O que esse cara tem que eu não tenho? O cara tinha uma bagagem de treinamento, de anos de treinamento, coisa que eu não tive. De anos de treinamento periodizado, de especialista em várias partes da bicicleta, conhecendo tudo. Então, assim, eu não merecia o primeiro lugar. E eu tinha consciência disso. E eu achava muito bacana a gente... Durante a competição, ele olhava para mim, eu olhava para ele, ele falava, tô te passando aí, cara, mas de boa, né? E a gente tirava um rachão durante a competição e ele me pegava sempre no finalzinho. E eu chegava sempre 40, numa competição de 2 horas, 2 horas e meia de XCM, de mountain bike. Você perder para o primeiro colocado por 40 segundos, 1 minuto. Nossa, muito... Era sempre assim. Então, eu estava muito feliz com a minha performance, porque eu já não estava treinando mais do jeito que eu treinava antes, estava cuidando melhor, muito melhor ainda na alimentação e na regeneração, mas estava me divertindo. E mesmo assim estava indo para o pódio em toda a competição. Aí eu vim para o Canadá, né? Um clima totalmente diferente. Vim sem bicicleta, né? Porque eu vim com outros objetivos, vim para estudar, vim para começar a fazer um curso de inglês um pouco mais forte. Depois fiz uma pós-graduação e eu vim para cá com toda essa bagagem de treinamento, né? E com toda essa história que eu tive de sucesso no esporte, mesmo sendo um atleta amador, eu me considerei fui campeão e me considero o meu próprio super-herói, como eu falo para as pessoas. E assim, é uma história que começou com um problema de saúde, né, onde eu me superei, onde eu consegui tirar vantagem disso da minha condição genética, cuidar da parte que precisava ser cuidada e explorar aquilo que eu tinha de melhor para poder ter uma vantagem competitiva no esporte. E agora eu treino só
por diversão. Tenho 2 bicicletas, uma Speed e uma mountain bikezinha não muito boa, porque eu não quero competir aqui ainda, não é o meu objetivo. Talvez no ano que vem eu entre em alguma competição. Aqui a temperatura varia muito. No inverno a gente chega a menos 50 graus. Nossa, é muito frio. No verão, a Mais temperatura 50. mais, não chega mais. Enfim, é uma variação de temperatura. E aqui a gente tem outros esportes. Aqui eu faço patinação no gelo, a gente tem o snowshoeing, que a gente anda na neve, e é um esforço muito legal, é um exercício cardiovascular muito interessante. Tenho todos os meus equipamentos para treinar aqui dentro da minha casa no frio, para não sair. Eu tinha falado para você, num outro papo que a gente teve, enquanto a temperatura estiver até menos 19, eu consigo sair para correr sem me congelar. Passou de menos 20 para baixo, não tem jeito. Minhas mãos congelam, o nariz congela, mesmo colocando touquinha, tudo. E é engraçado que a gente vai respirando, congela tudo a barba, congela, aí começa a fazer assim, começa a puxar tudo. Eu falei, não, passou de menos 20, não dá. Aí eu venho para o meu quarto, eu tenho a minha bicicleta Speed, que eu tenho o meu rolo, faço o rolo aqui, faço os meus treinamentozinhos no rolo, não muito longos também, e faço os exercícios de força, equilíbrio, funcionais, para me manter sempre, não no nível competitivo, mas assim, meio que em stand-by, para que quando eu achar que eu tenho que voltar para a competição, eu esteja o mais pronto possível para poder começar um treinamento periodizado de novo e ter quem sabe um dia entrar numa competição aí no Canadá e trazer um troféuzinho para o Brasil também, do jeito que eu fiz. Não, e assim, a gente que gosta de esporte, né? Não tem jeito. Por mais que você não esteja competindo, você não consegue não estar ativo, né? Isso faz todas as produções das endorfinas, tudo isso faz bem para a gente se cuidar, a gente gosta de ter um corpo legal, então não tem como a gente ficar parado, né? A gente pode estar em stand-by, você falou, mas parada a gente não fica, né? A gente fica se cuidando. Você falou sobre essa mudança alimentar que você fez, né? E explica para a gente o que era o ser vegano e toda essa transformação que você sentiu. É claro que você vai falar isso baseado na sua síndrome, né? Mas eu tenho certeza que você se relaciona com muitas pessoas que viraram veganos por escolhas próprias, não porque o alimento fazia mal, teoricamente. E o que isso alavancou na sua forma de resposta na sua performance, no seu esporte, se aumentou o catabolismo muscular, se melhorou. Fala um pouquinho da sua experiência nisso. A proteína vegetal, ela é uma proteína mais biodisponível, né, para absorção do corpo humano. Então, assim, foi uma mudança muito interessante e uma das coisas que o pessoal que competia comigo em 2018 e 2019 não se conformava é que, pô, esse cara não come carne, esse cara não come peixe, não come frango. Da onde esse cara tira energia, da onde esse cara tira proteína para poder estar ganhando da gente e a gente comendo carne, comendo tudo e não consegue ter a performance que ele tem? Um pouco devido à minha condição cardiovascular um pouco diferenciada, né? Uma certa vantagem genética, mas muito se dá pela minha alimentação vegana ser altamente rica em proteínas limpas e de alta digestibilidade, que são as proteínas vegetais. Que aí o pessoal me pergunta sempre, mas da onde você tira a proteína? O brócoli, aspargo, cogumelos, feijão, o arroz, tudo isso tem muita proteína e o pessoal não sabe. E é de um alto valor biológico, de uma biodisponibilidade muito grande. Então, sempre nas minhas refeições principais e nos shakes de regeneração, nos shakes pré-treino, a gente coloca um pouco dessas proteínas, né? Proteína da ervilha, grão de bico,
tem do reino vegetal tem muitas proteínas boas para absorver. É lógico, só a proteína você não consegue absorver. Você tem que colocar. Existe uma proporção que é tida como ideal, mas alguns nutricionistas não concordam, que é você colocar 4 partes de carboidrato para 1 parte de proteína. Então, eu costumo fazer isso com os meus shakes, com as minhas marmitinhas que eu faço durante... Eu cozinho uma vez por semana para o almoço inteiro e vou fazendo as jantas com uma refeição um pouco menos calórica. E eu faço sempre essa proporção entre proteínas e carboidrato. Lógico, tem que ter outras fontes de nutrientes, como fibras, gorduras, enfim. Sim. Aí de gordura, tem muita coisa que a gente pode consumir de gordura vegetal, que é o óleo de coco, o azeite de oliva, que é muito interessante. Enfim, a gente consegue ter uma alimentação um pouco mais específica. E, além disso tudo que eu te falei, de ter virado vegano e ter uma regeneração otimizada para a minha condição genética, só o veganismo não foi o suficiente. Porque, além das alergias que eu tinha em relação às proteínas e gorduras animais, eu também tenho alergias a muitas coisas do reino vegetal. Então, para mim, é um pouco mais difícil me alimentar. Mais restrito ainda, né? É mais restrito ainda. E aí, eu, por mim mesmo, fazendo um laboratório em mim mesmo, né, tentando descobrir o que fazia mal, o que me ajudava, eu comecei a classificar alguns alimentos como nocivos, neutros e benéficos. E aí eu comecei a pesquisar a dieta do tipo sanguíneo. E aí eu percebi que eu já estava fazendo a dieta do tipo sanguíneo sem saber que estava fazendo. Então, olha só onde eu tive que chegar. Primeiro eu virei vegetariano, há 20 anos atrás, né? Eu continuei comendo queijos, frango, peixe, e ovo e laticínios. Aí depois eu fui cortando, aí eu cortei tudo. E aí não foi o suficiente também, de só ter virado vegano. Aí, além de ter virado vegano, eu falei, deixa eu ver o que ainda me faz mal dentro do veganismo. E aí eu estudei, quando eu cheguei aqui no Canadá, eu estudei outros autores de outros livros que dizem que mostram as lecitinas e alguns mecanismos de algumas plantas que elas colocam na estrutura de suas sementes, dos seus caules, folhas, enfim, para não serem consumidas. Exato. É uma forma de proteção, né? Exatamente. Então, eu tive que me restringir ainda mais para poder ter uma alimentação mais otimizada possível para a minha condição genética. Então, eu sou vegano, eu faço a dieta do tipo sanguíneo, eu tenho essa outra vertente de não consumir vegetais na forma natural, para não serem consumidos. A gente tem que ter algumas estratégias de cozimento, enfim. Então, são várias vertentes onde eu me tornei o que eu sou hoje de uma maneira ótima. E não para por aí, né? A gente descobre a cada ano que hoje é verdade, não é mais, daqui a pouco é outra verdade. E aí muita gente fala para a gente, pô, mas está vendo, ó? Muita gente aponta para a gente, o que você falou que era verdade aqui não é mais. Pô, mas o Einstein lá atrás também, todos os cientistas lá atrás, inclusive o Einstein, eles defendiam algumas coisas na época que eles não tinham conhecimento, e depois a verdade não era mais verdade e foi se tornando outra coisa. Os cientistas aos quais eu me consulto também têm essa mesma condição. Então, o que é verdade hoje, para mim, é o suficiente para que eu consiga me condicionar na forma que eu preciso. Lógico, pode ser que mude amanhã, sim, mas por onde se basear? Então, é interessante essa coisa que a gente conversou, né, do tipo sanguíneo. Eu já estudei várias vezes, né? E aí você realmente, se você presta atenção no seu corpo, se você tem e a gente como atleta tem que ter isso lapidado, né? Você consegue perceber
alguns alimentos que naturalmente não fazem bem para você. E aí, quando você cruza, quando eu fui cruzar essas informações dos nocivos para o meu tipo sanguíneo, eram exatamente aqueles que eu mais amava e que mais me faziam mal, assim. Até me sentia intoxicada quando eu comia. Então, realmente vale a pena, né, a gente ir atrás dessas ferramentas, dessas estratégias, tanto para melhorar o rendimento esportivo, mas para o bem-estar mesmo, né? A gente sabe o quanto você teve muitos problemas de digestão, eu também tenho, é onde eu somatizo, e você ficar com essa sensação de indigestão, de peso, né, de produção de gás, tudo isso é uma pressão interna, né? É completamente desconfortável, né? Então, e a busca mesmo para a gente ter qualidade de vida, né? Exatamente. Eu fui buscar o histórico no mundo esportivo de pessoas com a mesma condição genética que eu. Eu achei algumas pessoas, alguns ciclistas, um campeão mundial da moto velocidade 500 cilindradas, chamado Jonas Folger. Ele foi campeão em 2000 e, se não me engano, 2017, e teve que se aposentar prematuramente. Ele tinha 20 e poucos anos na época, porque a mesma coisa, se você vê os relatos dele no Facebook e em artigos de entrevista, exatamente o que eu tinha. E aí ele teve que se aposentar no próximo ano, foi se curar, ele é espanhol, ele foi se curar na Alemanha, na verdade não tem cura, ele foi se tratar, né? Eu não sei o que fizeram com ele, que eu tentei pesquisar, a informação não está disponível, mas enfim, ele voltou a ser competitivo um ano depois. E ele está aí, está competindo, lógico, com as restrições todas que ele deve ter descoberto, assim como eu descobri, e com a ajuda médica que ele tem, ele foi, com certeza, começou a ter uma melhora na recuperação do treino. E um outro tenista polonês, esse daí, ele não foi tão a fundo, ele se aposentou. Ele falou, não dá mais. Porque ele não conseguia se regenerar de um treino forte, não sabia o que tinha, sabia da condição genética, mas não, mesmo se cuidando, ele não conseguiu. E, enfim, vai de cada um até onde você quer. É igual, né, o chapeleiro maluco fala lá para Alice no País das Maravilhas. Até onde você quer ir, né, dentro da toca do coelho para se aprofundar, né? E vai de cada um explorar aquilo que quer para poder chegar no seu objetivo. Eu, mesmo sendo um atleta amador, mesmo sendo só um entusiasta no esporte, enfim, eu me considero uma pessoa super vitoriosa porque eu consegui ter uma superação no problema que eu tinha e tirar vantagem disso e ainda ser campeão numa categoria competitiva e na minha categoria, que é de 40 a 44 anos, na época que eu competi, é a categoria mais competitiva e com o maior número de competidores. Só para você ter uma ideia. Então, assim, só tem onça, só tem fera. E eu tive o meu pico de performance justamente nesse período de vida. Então, eu tinha tudo que eu aprendi na minha vida, desde que eu comecei a ser atleta, lá nos 4, 5 anos de idade, que eu já comecei a gostar de praticar esporte. Eu fui militar, eu fui campeão de braço de ferro no quartel, eu corri, tenho alguns troféus de corrida. Você sempre foi muito bom, acima da média em tudo que você fez, né? Todos os esportes. Na verdade, eu sempre fui muito dedicado a ser melhor do que eu fui um dia atrás, na minha própria versão. Eu sempre fui dedicado a melhorar o que eu era num dia anterior, entendeu? Então, eu fui tendo vantagem competitiva. Lógico, a gente se inspira em alguns atletas para poder ser melhor do que eles, para estudar, falar onde eu posso ser melhor que esse cara, assim. Mas o mais importante, para deixar bem claro aqui, é a gente ser melhor do que a gente mesmo. O nosso maior competidor, adversário, né? Nosso maior adversário é a nossa versão de antes. O que eu posso ser melhor do que eu sou agora? Aí amanhã você é melhor do que você foi no dia anterior. Eu sou assim, eu consigo
ter a inspiração dentro de mim mesmo. Lógico, como eu te falei, a gente busca inspiração em alguns atletas. Pô, é muito legal a gente ter. Eu não tenho ídolos, mas eu tenho pessoas às quais eu me inspiro no esporte, não só no ciclismo, na corrida, enfim. A gente tem aí Fórmula 1, eu tenho pessoas às quais eu me inspiro no tênis, na corrida, triatlon, enfim. A gente consegue ver que a pessoa tem uma vantagem naquilo que deixa ela lá como melhor. E por que não copiar? Por que não se inspirar para a gente atingir os nossos próprios objetivos, né? E nisso eu me tornei o meu ídolo e o meu super-herói e compartilho as minhas... E o seu maior adversário. E o meu maior adversário, enfim. Bacana. Exatamente. Você, né, eu te conheci um pouco e eu sei que você tem essa... Agora fazendo um adendo, né? Essa coisa do meditar, do se trabalhar, da yoga, do reiki, isso é muito forte dentro de você. Você acha que toda essa busca que você tem, né, isso se transfere para a parte evolutiva da vida, né, do ser humano, como também para o esporte? Você sente que isso é algo da sua essência, que nasceu com você? Ou você também sente que essa síndrome talvez tenha te ajudado a despertar ou acelerar? Você consegue costurar essas duas coisas? Eu tenho a parte emocional muito eu me dedico muito para a parte emocional também da ansiedade, né? Então eu sempre meditei. Eu sou reikiano, eu pratico reiki, eu faço auto-reiki em mim para poder não só me regenerar da parte física, fisiológica, mas sim da parte energética da gente, de energização dos chakras principais, que são os 7 chakras. Eu medito, eu pratico a minha série de alongamento inspirada em alguns movimentos do yoga, as quais eu copiei para poder ajudar a liberar as energias dentro de mim, para poder não ficar estagnado num ponto só. Isso tudo, sim, ajuda na recuperação e nos torna pessoas melhores, não só no esporte, mas e nos dá uma base. O esporte, né, nos dá uma base para sermos melhores no dia a dia, para aplicarmos no dia a dia. É muito importante deixar aqui que tudo que eu faço para mim em relação à melhora no treinamento esportivo, na condição de ser sempre competitivo, isso me torna uma pessoa muito mais preparada para a vida. Não só para o esporte. O esporte é uma escola para a vida. Né? Você tendo sucesso no esporte, tendo sucesso naquilo que você deseja no mundo esportivo e tendo uma rotina, uma determinação, uma periodização, tudo pensando em ter uma vantagem competitiva no esporte, isso dá uma condição de vida para a pessoa também ideal para que a pessoa atinja seus outros objetivos de vida que não são esportivos. Enfim, conseguir um emprego melhor, conseguir estudar para atingir um objetivo, para ter uma posição melhor, né, no emprego, enfim. Se você quanto antes você desperta para isso, né, mais a sua relação com o esporte vai ser, você vai desfrutar muito mais ainda, né? Vai perceber muito mais fatores, né? Muito mais insights sobre os seus movimentos para poder extrair isso e colocar dentro da sua vida, né? Quando você para de fazer o esporte simplesmente para poder ter uma estética só ou para alimentar frustrações, quando você amplia isso, é incrível, né? Você fazer esse equilíbrio. A minha regeneração, que eu preciso ter um pouco mais acelerada, eu só consigo hoje, com exercícios, com muito descanso também, com exercícios de respiração, baseados no Wim Hof, que é um cara aí muito famoso no YouTube, na internet, que é conhecido como Iceman, que ele tem uns exercícios de respiração para poder diminuir a ansiedade e ajudar no metabolismo da gente, aumentar a alcalinidade sanguínea. Então, eu descobri que, para eu me regenerar um pouco melhor, tem sim o veganismo,
mas também tem toda essa parte energética, que eu faço exercícios de respiração, eu me aplico o reiki, os exercícios de alongamento baseados no yoga, muita meditação, porque eu descobri que tudo que eu preciso mentalmente está dentro de mim. E quando eu me desligo do meu corpo e eu sou só a minha mente, eu consigo achar saídas, achar caminhos, aos quais eu não consigo achar com os meus outros 5 sentidos. Eu tenho que ir para esse meu 6º sentido, fora do meu corpo, mas dentro da minha própria mente, do meu próprio universo, para poder me regenerar e achar o meu caminho. É interessantíssimo como eu consegui chegar nisso aí e como muitos atletas de esportes competitivos têm essa parte mental e todos eles meditam. E uma das minhas inspirações foi, mas vamos começar a meditar também e vamos ver o que dá. E aí demorou, não foi assim, igual a gente fala aqui, right away. Né? Até para você conseguir chegar nesse estado de meditação e de acalmar essas formas, né, os medos, os pensamentos, memória, telepatia, para você aí sim abrir a porta para dentro de você, é um trabalho de formiguinha, né? O poder da visualização daquilo que você quer, e quando você sente a emoção daquilo que você visualiza, você chega no seu objetivo. É isso aí. Como o Dr. Joe Dispenza diz no seriado Rewire, você tem que visualizar aquilo que você quer, sentir a emoção daquele futuro que você acessou, da sua versão. Quando você sentiu a emoção daquele futuro que você quer, o universo não tem outra saída a não ser te dar. Como você vai chegar lá não é o nosso problema, é o problema do universo. A nossa responsabilidade é ter o poder de visualizar aquilo que a gente quer e sentir a emoção de já ter conquistado aquilo. Uma vez que você conseguiu isso, o caminho é muito mais fácil. E aí você consegue, de alguma maneira, você consegue chegar. Não é fácil, mas todo ser humano já tem o que precisa para conseguir. Só cabe a cada um explorar as suas próprias limitações para poder chegar lá. Mas todos nós já vimos com todas as capacidades necessárias para poder chegarmos nesse poder de visualizar aquilo que a gente quer e sentir a emoção daquilo para poder chegar no objetivo. Esse é o segredo, na verdade. É isso aí. Du, eu tenho que te agradecer. Você é uma pessoa diferenciada. Tudo isso que você viveu, com certeza, fez parte, foi necessário para você ser o que você é hoje. Né? Eu acredito que se a gente recebe um problema, é porque a gente já tem a solução, né? E é o melhor para a nossa evolução. E desejar que você continue dentro do seu caminho, que você encontre aí uma forma de, se é a sua vontade de competir, de se curtir, de se reinventar, e se quiser ir de uma forma competitiva, ir atrás e ter mais e mais conquistas, né? E desejar aí que você não se congele nesse frio, que eu sei que está muito frio aí. Está difícil, hoje mesmo está menos 20. E continua compartilhando aí as suas descobertas com a gente, quando você tiver alguns insights interessantes, importantes, né? Grava um vídeo, manda para a gente, né? Algumas dicas sobre a própria alimentação vegana, o que você quiser. Compartilha com a gente, que isso sempre acrescenta. É sempre um prazer estar aqui com você e a gente sempre... eu sempre gosto de compartilhar aquilo que eu tenho, que eu cheguei para atingir o sucesso, né, com as pessoas que estão interessadas em também atingir os seus objetivos. Com certeza, estou disponível aí para poder sempre trocar ideias. Vamos ter mais bate-papos, né? Então tá bom, ó. Um grande beijo para você. Obrigado, a gente vai se falando, uma boa virada aí de ciclo. A gente continua dentro desse caminho aí, tá bom? Tá bom, muito obrigado. E um abraço para todo mundo, pessoal. E boa sorte aí. E precisando, estou à disposição aí para poder ser consultado. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa aí,
entra no Instagram, né? Entra no Instagram, @Benco, com K. Pode entrar lá, fazer alguma pergunta para mim, que será um prazer trocar ideias com pessoas que estão interessadas. Isso aí. E para você, meu agradecimento sempre por estar aqui com a gente, por estar se inspirando em histórias que contribuem, que fazem a gente despertar para ser um ser humano melhor, tanto dentro do esporte como dentro da vida. Até o próximo programa. Um grande beijo. Tchau, tchau.